Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado, consultor na área trabalhista e também especialista em direito tributário, e se inicia aqui hoje mais um vídeo dessa série no canal do YouTube do Portal Contábeis com pequenas doses de direito do trabalho. Hoje eu venho falar para vocês sobre uma medida provisória de número 1116, que já foi aprovada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, para que se torne uma lei federal, e foi encaminhada ontem, dia 5 de setembro de 2022, para que o presidente da República sancione integralmente ou vete integral ou parcialmente, mas para que de fato isso vire uma lei nos próximos 15 dias. Mas do que se trata essa medida provisória, do que vai se tratar essa lei e como isso impacta a vida dos trabalhadores, né? Então, a medida provisória, e com a conversão em lei, institui o programa Emprega Mais Mulheres, com normas para incentivar a empregabilidade das mulheres, né? Com dois focos, em fomentar ou auxiliar a parentalidade nos primeiros anos da infância do filho e para estimular, de fato, a ascensão profissional da mulher. Então, entre os principais pontos previstos nessa medida provisória e que possivelmente serão mantidos na lei federal, se o presidente da República sancioná-la integralmente, são a flexibilização do regime de trabalho, onde terão preferência para trabalhar em teletrabalho ou também em outras formas de flexibilização, como regime de tempo parcial, ou antecipação de férias individuais, ou horários flexíveis de entrada e saída, serão as mulheres com filhos de até 6 anos, ou mulheres que têm filho com algum tipo de deficiência ali comprovado por meio de um laudo. Além disso, a medida provisória e a possível lei prevê a qualificação em áreas estratégicas a fim de estimular a ascensão profissional, o apoio na volta ao trabalho da mulher após a licença maternidade, que a gente sabe que é muito comum as mulheres, após ficarem afastadas ali por 4, 5, até 6 meses, no caso de empresas cidadãs que têm um programa diferenciado, e de fato o retorno ao trabalho não é simples, não é fácil, exige readaptação e, lógico, o empregador tem que cumprir o seu papel social. Não raramente mulheres grávidas, após darem à luz e após a licença maternidade e o período de estabilidade, acabam sendo demitidas sem justo motivo, embora não tivessem nenhum problema de produtividade, né? Então, muita gente vê isso como custo, vê isso como um problema, e o governo federal vem buscando maneiras de mitigar essa realidade. Então, também a medida provisória e a possível lei prevê medidas de prevenção ao assédio e violência, que também são reiterados muito mais contra as mulheres do que contra os homens. Os dados da Justiça do Trabalho demonstram isso. E também, por fim, uma questão que não é de natureza trabalhista, mas está aqui relacionada, que é a ampliação do microcrédito à mulher. O texto da medida provisória, quando vai passar pela Câmara e pelo Senado, ele pode ser alterado, pode passar por emendas. E a relatora dessa medida provisória, nesse processo de transformação em lei federal, alterou o texto para incluir os homens e as mulheres com crianças entre os beneficiários da flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade. Ou seja, a redação original previa somente as mulheres com filhos pequenos ou com filhos com deficiência, e agora também os homens que detêm a guarda de seus filhos também poderão ter esse benefício. Também foi ampliado o reembolso creche, foi criado o programa de combate e prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência dentro das empresas, e outras inovações são a prioridade na qualificação de mulheres vítimas de violência e ampliação dos valores disponíveis para empréstimos para mulheres empreendedoras e trabalhadoras informais, principalmente nesse programa de simplificação do microcrédito que está junto desse programa implementado agora pelo governo.
A medida provisória e a possível lei tem como enfoque também a paridade salarial. O texto aprovado, ele ainda inclui na legislação trabalhista, na legislação federal, a regra de paridade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função dentro da mesma empresa. Esse é um artigo redundante, mas importante. A legislação trabalhista já prevê que para serviços de mesmo valor na mesma empresa, que são casos de equiparação salarial, e ali tem algumas hipóteses de exceção, quando, por exemplo, quando há diferença de mais de 4 anos de casa, mais de 2 anos na função, ou quando há uma diferença de produtividade entre os trabalhadores. Mas temos agora mais um artigo dizendo de maneira expressa que também entre homens e mulheres precisa haver equidade salarial. Então, já tinha artigos na legislação, ainda há disparidade salarial entre homens e mulheres, e mais uma vez temos aqui um novo dispositivo protegendo essa isonomia salarial. Importante dizer que nem todo trabalho na mesma função, no mesmo cargo, tem o mesmo valor, tem a mesma produtividade, e existem ainda algumas exceções que estão lá na CLT, especialmente nos artigos 460 e 461. Esse novo artigo não vai afastar o que lá está previsto, é só mais uma forma de reiterar para os empregadores e para a sociedade que as pessoas precisam receber salários iguais para funções semelhantes. Que mais? O FGTS pode sofrer mudanças também se não houver nenhum tipo de veto, né? Foi retirada da proposta original da medida provisória a previsão de uso dos recursos do FGTS para pagamento de creches privadas para as trabalhadoras, né? Para os filhos das trabalhadoras. Segundo a relatora, essa é uma medida que desvirtua a finalidade do Fundo de Garantia. É uma solução que, além de privar ainda mais as mulheres desse recurso econômico, que garante o futuro num período de incerteza, né? Para isso foi criado o Fundo de Garantia, para que no caso de uma demissão imotivada, a pessoa tivesse um fundo para poder se sustentar ali no período de adaptação, e o que depois foi ainda complementado pelo seguro-desemprego, mas entendeu-se ali entre o legislativo que isso deveria ser retirado, e a medida foi aprovada sem o artigo que estava previsto originalmente na medida provisória, onde a trabalhadora poderia retirar o valor do seu FGTS para pagar a creche de seus filhos. Então, basicamente, são essas as medidas dessa medida provisória, e que visa minimizar os impactos da diferença entre homens e mulheres, histórica, com diferenças salariais, com diferença de tratamento, com violência no trabalho, querendo dizer como assédio e outras formas de violência contra a mulher. O objetivo de proteger e equiparar homens e mulheres para que cada vez menos exista disparidade e diferenças, e a gente vive numa sociedade mais igualitária, tratando os iguais da mesma forma e os diferentes de forma diferente. Então, para minimizar a polêmica aí na utilização de acordos individuais para formalização de medidas como a alteração de jornada, onde, como eu disse, as pessoas com filhos menores de 6 anos e filhos com deficiência vão ter prioridade no regime de teletrabalho ou flexibilizações diversas de jornada, os empregados que vão ter que fazer o pedido formal à empresa, que a empresa vai acatar o pedido, ou isso deve ser feito por meio de um acordo coletivo que sobressai sobre os acordos individuais. Mas é uma medida muito válida, e se não houver nenhum tipo de veto, a sanção deve ocorrer nos próximos 15 dias. Então, acompanhem, pesquisem a medida provisória 1116, muito provavelmente até o fim de setembro será uma lei federal, impactará a vida de homens e mulheres no trabalho. Mais uma vez, obrigado. Deixem aqui embaixo sugestões de temas, perguntas, dúvidas, que a gente está sempre lendo, comentando e respondendo. Muito obrigado. Tchau, tchau.